Shalom, amigos na fé e visitantes do canal. Que a graça e a paz, a misericórdia do eterno nosso Criador, no nome de Yahushua HaMashiach, esteja com todos. Esse é mais um vídeo para falar sobre as embaixadas em Jerusalém, as embaixadas de nações que estão migrando de Tel Aviv, capital política de Israel, para a verdadeira capital bíblica de Israel, que é Jerusalém. Temos que algumas embaixadas já foram migradas, como a embaixada da Guatemala, dos Estados Unidos, do Paraguai. E agora temos a promessa da embaixada brasileira que está em Tel Aviv ser migrada para Jerusalém através do governo presidencial de Bolsonaro, como ele prometeu a Israel e ao povo brasileiro também. Quero repetir o que eu já disse em outros vídeos sobre o que chamam de Palestina, que foi um nome dado para agradar a países muçulmanos na região de Jerusalém. Porém, biblicamente, a palavra Palestina não existe. Eles criaram para substituir a palavra Jerusalém, cidade que pertence a Israel. Porém, hoje está embutido como uma opinião formada na cabeça das pessoas, a região da Palestina, como se fossem dos muçulmanos, para tentar ocultar a cidade de Jerusalém, que pertence a Israel. Porém, a Palestina não existe. É somente o nome dado para a região de Jerusalém que pertence a Israel, que isso fique bem claro. É importante saber também que países muçulmanos, em seus mapas, não tem nem a menção de Israel, nem da cidade de Jerusalém, mas somente a Palestina como se fosse deles. Então sabemos que, biblicamente, Jerusalém sempre pertenceu a Israel. Porém, devido a guerras e rumores de guerras entre as nações muçulmanas contra Israel, entre outras, politicamente, desde 1948, Israel deixou Tel Aviv como a capital, por não reconhecerem Jerusalém como a capital de Israel, e também ocorrerem várias guerras desde aquele tempo por causa de Jerusalém. Então eles deixaram Tel Aviv como a capital de Israel temporariamente. Porém, na verdade, a capital de Israel é Jerusalém, de forma bíblica. Então, quando a partir do momento que nações ou presidentes reconhecem Jerusalém como a capital de Israel, o próprio Israel, a nação de Israel geográfica, convida essas nações, esses presidentes, para migrarem suas embaixadas para Jerusalém. Com isto, causa realmente muita intriga entre aqueles que não entendem as profecias bíblicas e não reconhecem Jerusalém como a capital de Israel. Sabemos que espiritualmente existe algo oculto, que é o inimigo, Satã, o opositor, o adversário, que está no meio disso também, para querer sentar no lugar santo e se ostentar ser Deus um dia, como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por isso eles tomaram Jerusalém, quando Jerusalém não era terra de ninguém, e fundaram ali uma mesquita, o Domo da Rocha, como é mais conhecido. Essa cúpula, que é chamada de Domo da Rocha, foi fundada pelos islâmicos, que tomaram Jerusalém, como já também disse em outros vídeos, e ali colocaram sua mesquita, essa cúpula da rocha, o Domo da Rocha, porque eles acreditam que Jerusalém pertence a eles. Porém, temos profecias bíblicas contra Edom. Tem um vídeo no canal chamado O Livro de Obadias, onde o Eterno ali fala contra os edomitas, os descendentes de Esaú, que acreditam hoje que Jerusalém pertence a eles e não a Israel de fato. Então, para continuarmos falando sobre as embaixadas em Jerusalém, vamos ler agora uma escritura que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 11. Eu vou ler somente os versículos 1 e 2, e assim está escrito na versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Foi-me dado caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o santuário de Elohim, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Eu vou ler agora só o segundo versículo na Bíblia Judaica Completa da versão de David Stern. Exclua, porém, o pátio exterior do templo,
não Messa, porque ele foi dado aos Goim. Goim é a palavra no hebraico para gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então temos aqui que o Eterno está dizendo, está profetizando e falando ao profeta, naquela ocasião, revelando ao apóstolo João, que era para medir o santuário de Elohim, o santuário de Deus, como é mais conhecido, o seu altar e os que naquele adoram. Isso aqui tem uma representação literal e também espiritual de todos aqueles que adoram ao Criador, no templo espiritual do Mashiach, do Messias de Nazaré. Pois o que é sombra aqui na terra é uma realidade nos céus. É para tipificar o que existe no céu, ou espiritualmente. Porém também tem representação literal aqui na terra. E a ordem ao profeta é que seja medido o santuário de Elohim e todos aqueles que nele adoram. Porém eu não vou me deter no versículo 1, mas no versículo 2, onde está escrito: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o Messas, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então temos aqui que o átrio exterior, ele foi excluído, não foi medido nesta ocasião. Profeticamente, quando essa escritura vier a ser cumprida, realmente o átrio exterior não terá sido medido. Mas o que eu quero trazer é que as embaixadas em Jerusalém, ou as nações que estão migrando suas embaixadas para Jerusalém, fazem parte do cumprimento dessa profecia no tempo final. Os gentios de várias nações terão que ir para Jerusalém, sim. Está tendo muita conspiração entre aqueles que acreditam nas profecias e ensinam elas. Muita informação fora do contexto bíblico, muita desinformação dos contextos das escrituras. Realmente é falta de entendimento e sabedoria, espiritualmente falando, da palavra do Eterno. E pessoas têm generalizado, até sem citar as escrituras, achando que as pessoas vão colaborar com o anticristo ou estão ajudando o anticristo em ser a favor de Israel. Porém não é bem assim. Temos salmos que é para orar pela paz de Jerusalém, e essa paz virá do alto, a paz do Messias de Nazaré, essa que virá para Jerusalém, quando Jerusalém realmente receber a sua verdadeira paz. Porém, o que está prometido em 1 Tessalonicenses capítulo 5, sobre a paz e segurança, quando disserem paz e segurança, isso de fato ocorrerá e ninguém impedirá que ocorra, porque já está profetizado que ocorrerá. Então não adianta pessoas que são cristãs, crentes, messiânicos, seja lá qual for a denominação, ficar contra isto, porque ela ocorrerá, porque assim disse a palavra do Eterno. Então muitas pessoas que dizem que acreditam no Eterno estão contra essas profecias, mas elas de fato se cumprirão. Você não quer seguir o anticristo e nem seguirá, mas precisa entender e querer que as profecias se cumpram, porque assim está profetizado. E principalmente que pessoas sejam salvas antes disto. Independente da falsa paz e segurança que vão alegar, você conscientemente precisará ter dentro do seu coração a paz de Cristo. A paz do Messias que disse: eu vou para o Pai e a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo e não vou lá dou como o mundo a dá. Então essa paz que temos que ter, independente da paz do mundo ou das guerras que ocorram no mundo. Porém não podemos ser contra as profecias que falam de uma paz e segurança que virá. Então essa profecia do versículo 2 de Apocalipse, onde a região dos átrios em Jerusalém, onde a região do átrio exterior, ou pátio exterior em Jerusalém, ela será dada aos gentios. Então é lícito que as nações migrem suas embaixadas para Jerusalém,
pois vários gentios de diversas nações estarão lá em Jerusalém para cumprir essas escrituras por 42 meses, 3 anos e meio. Está escrito: eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então é necessário que eles migrem suas embaixadas para Jerusalém. Então não adianta ficar contra essa profecia também, porque se cumprirá de fato. Embora chegue o momento em que todas as nações estarão contra Jerusalém, os gentios estarão lá em Jerusalém, como está escrito aqui, por 3 anos e meio. No livro de Salmos, capítulo 83, temos ali as nações que realmente estarão contra Jerusalém. Eu fiz um vídeo intitulado Nações que cercam Israel, nomes bíblicos correspondentes, e ali leio o Salmo 83 e cito outras profecias de Isaías, capítulo 17, versículo 1, e Jeremias, capítulo 49, versículos 24 ao 27. Vejam esse vídeo para complementar este. Sabemos que está escrito que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Elohim, ao Todo-Poderoso Criador, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o povo do Eterno ele pode ser beneficiado em todas as coisas, seja de paz, seja de guerra, seja da paz do Salvador, porque tudo coopera se eles realmente estiverem andando conforme as sagradas escrituras, conforme o testemunho de Yahushua de Nazaré. Então você que crê nas escrituras sagradas, no Messias ressurreto e que em breve ele voltará, você não pode ser contra a falsa paz e segurança que virá, porque é uma profecia profetizada que vai ser cumprida. Você deve desejar essa paz também, não que você siga ela, siga o anticristo, mas desejar ao ponto de que ela seja cumprida. Consequentemente, não é essa paz do mundo que você terá, mas a paz de Cristo em seu coração, o qual ele mesmo disse: a minha paz vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá. Então é a paz do Messias de Nazaré que temos que ter. Porém, não podemos ser contra a paz e segurança que haverá no mundo, porque é algo profetizado que está nas Escrituras. E muitos, sem saber, estão indo diretamente contra essa profecia. E outras profecias também estão indo diretamente contra as sagradas Escrituras. Estão entendendo? Então o que está para acontecer você não pode ser contra, mas tem que entender que de fato ocorrerá. Isso não quer dizer que você tenha que seguir o anticristo, porque ele aparecerá lá no tempo determinado. Mas você não pode ser contra essa profecia, porque de fato ela se cumprirá. Então as embaixadas em Jerusalém, elas fazem parte para que os gentios pisem a cidade santa por 42 meses no tempo determinado, por 3 anos e meio, como lemos aqui na profecia de Apocalipse capítulo 11, versículo 2. De fato, essa profecia ocorrerá. E os gentios, os Goim, terão que estar lá em Jerusalém. Então essas embaixadas em Jerusalém e outras nações migrarão também suas embaixadas para Jerusalém. Consequentemente, o Brasil, se o presidente eleito cumprir o que falou. E temos que de fato isso ocorrerá. Independente se entre os gentios, aqueles que não são israelitas ou judeus, independente se entre eles existem aqueles que são a favor de Israel e também existem aqueles que não são a favor de Israel, como a maioria dos países ali que estão ao redor de Jerusalém ou de Israel, que são países islâmicos. São gentios iguais, porque não são israelitas de verdade. Então temos que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses, por 3 anos e meio. Então, para que essa profecia seja cumprida, eles terão que ir para Jerusalém.
Então essas embaixadas em Jerusalém são como portas, caminhos, para que essa profecia venha a ser cumprida no tempo final, no tempo determinado. Então é necessário mesmo que algumas nações migrem suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. Algumas por interesse político e se beneficiarem de Israel, e outras realmente porque não são contra Israel, mas a favor. Porém, ambos gentios terão que estar lá por 3 anos e meio. E muitos morrerão, mas cumprirão a profecia que diz que pisarão a cidade por 42 meses. Então é desnecessário qualquer desespero ou fanatismo entre aqueles que acreditam nas Escrituras, pois infelizmente muitos pentecostais e pessoas de eloquência estão trazendo de forma equivocada e errada essas coisas que estão acontecendo atualmente, causando um pavor nas pessoas, sendo que não é para ter pavor nenhum, pois o que o nosso Salvador disse: quando virdes estas coisas acontecer, exultai e alegrai-vos, levantai vossas cabeças, porque está próximo o reino dos céus. Então não é motivo para se desesperar, mas para se alegrar, porque as profecias se cumprirão. Então vou concluir esse vídeo por aqui. Poderíamos estender esse assunto, mas não vou prolongar muito o vídeo. Então que a Eterno abençoe a todos, e não se esqueçam: as embaixadas em Jerusalém, as nações que migrem suas embaixadas para Jerusalém, estarão colaborando, abrindo caminho para que se cumpra a profecia, onde os gentios terão que estar lá em Jerusalém para pisar o pátio exterior, que não foi medido e não será, por 42 meses. Assim está escrito, e assim se fará. Então que o Eterno os dê a paz, a Shalom de Yahushua de Nazaré, o qual a maioria aprendeu como Jesus de Nazaré. Yahushua é o nome original em hebraico arcaico. Vejam o vídeo sobre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no canal. E Yeshua é como falam no hebraico moderno. E os messiânicos, judeus e evangélicos aprenderam assim, por causa do hebraico moderno, como Yeshua. Porém, o nome do Eterno, ele começa com Yah. Então, por isso, Yahshua, Yahushua. Vejam os vídeos sobre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom e até o próximo estudo.